Saudações, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a configuração de um template do tipo desenho do zero. A gente vai criar um template do tipo desenho aqui no SolidWorks, mais ou menos como a gente fez no vídeo passado, o template peça e para o template montagem. Então, para iniciar essa parte de configurações, para criação, a gente vai aqui em arquivo novo, certo? Aqui a gente pode observar, eu tenho duas pastas templates, isso no modo avançado, tá? Se a gente for para o modo iniciante, ele mostra aqui os nossos templates padrões. Esses templatezinhos são templates pré-salvos já durante a instalação do SolidWorks. Então a gente não vai mais usar esses caras, ok? Aqui a gente pode ver que eu tenho duas pastinhas, né? Então essa pastinha, templates com Szinho no final, ó, são os templatezinhos, aqueles originais do SolidWorks. Inclusive ele mostra ali, quando a gente passa o mouse em cima, a pasta de instalação. Isso no caso no meu computador. Quando a gente puxa a pasta template, é uma pasta que eu criei e ela mostra ali aonde ela está salva dentro do meu computador. Então normalmente esses templates personalizados eu salvo numa pasta à parte, né? Como eu expliquei no vídeo passado, quando a gente configurou esse template aqui e esse template aqui. Fazendo dessa forma, o que acontece? Se eu instalar agora uma versão 2022, 2023 do SolidWorks, eu não vou instalar nenhum template por cima daqueles que eu tinha configurado. Por exemplo, se eu pegar e configurar um template e salvar nessa pasta aqui, que é a pasta do software, eu vou, quando fizer a atualização do software ou fizer a instalação de um software novo, eu vou acabar salvando por cima. Então, normalmente eu venho aqui, salvo numa outra pasta, né? E como eu fiz no vídeo passado, eu vou lá e linko essa nova pasta como sendo um local válido de arquivo do tipo template também, certo? Então, é bem interessante fazer dessa forma, justamente quando a gente tem que passar por certas atualizações do software, ok? Então, para a gente fazer o desenho, né, para a gente fazer o nosso template do tipo desenho, onde a gente vai configurar nossas legendas, onde a gente vai configurar tudo direitinho, o vídeo vai acabar sendo um pouquinho longo, porque esse processo normalmente ele é um pouco demorado, ok? Mas a gente vai acabar fazendo tudo bem direitinho, bem devagarinho, passo a passo. Quem não tem interesse em olhar uma parte, assistir uma parte, pode pular bem tranquilo, tá? Esse template que a gente vai criar é um template bem básico, tá? A gente vai ter que, quando fazer os desenhos, escrever muitas das informações a respeito da peça, preencher os campos que a gente está deixando disponíveis. Existem formas de fazer isso de uma forma mais automática no SolidWorks, mas isso é coisa para um vídeo mais à frente, um vídeo um pouquinho mais avançado. Num primeiro momento, quem estiver trabalhando com um template desse tipo aqui, já pode começar a puxar os seus arquivos peça, seus arquivos montagem para dentro desse carinha e aí fazer os detalhamentos, fazer os dimensionamentos que precisa para, por exemplo, salvar em PDF, imprimir, salvar em DWG, enfim, tá? O que vocês quiserem fazer, o que o software permite fazer com este padrão. Então eu começo clicando no modelo desenho, que é um modelo padrão do software, ok? Ele já vai me mostrar essa telinha aqui, certo? Eu venho aqui e deixo disponível, tamanho de folha padrão. E por quê? Eu vou selecionar esse A4. Só que quando eu seleciono esse A4, ele pega um A4 padrão do SolidWorks. Eu posso vir aqui até procurar outros padrões. E aqui, pela pré-visualização, ele já mostra que ele tem uma legenda pré-configurada. Eu não quero isso. Eu quero o quê? Eu vou vir aqui e simplesmente, ele pegou o A4 e colocou aqui embaixo para mim já, largura e altura. Isso aqui considerando o modo retrato, que é como eu vou começar a fazer a edição do meu template. Então eu venho aqui e dou um OK. O template, primeiro, ele aparece com as linhas de contorno, como se ele estivesse querendo gerar um modo paisagem, né, uma folha de modo paisagem, ok? Mas, bem tranquilo, a gente vai aprender a editar esses detalhes aqui. Só para explicar um pouquinho assim, por alto, questão de template. Aqui a gente está na parte da folha de importação, certo? Ou seja, todo desenho que eu for importar, toda peça que eu for importar e gerar as 3 vistas essenciais ou mais vistas que eu preciso, enfim, eu vou trabalhar nessa parte aqui, ok?
Quando eu quero criar um template, eu vou para uma outra parte. Eu vou para um outro módulo. Eu posso acessar esse outro módulo clicando com o botão direito na tela e editar formato da folha, certo? Vamos fazer o desenho de uma linha aqui, só para vocês terem uma noção, certo? Dei ESC, está aqui desenhada a minha linha. Essa linha aqui, ela tá tipo na primeira camada da folha de desenho. Quando eu dou um aceitar, eu criei uma outra camada por cima. Então agora eu posso tentar clicar nessa linha e nada acontece com ela. Por quê? Porque ela está uma camada abaixo. Então o nosso template, a gente sempre desenha na primeira camada, a gente faz a edição dos nossos desenhos na segunda. Enquanto a gente está editando nossos desenhos, a gente não corre o risco de acidentalmente causar nenhuma alteração no template, na legenda, certo? Então, agora eu quero editar aquela linha de novo, quero editar alguma informação na legenda, clico com o botão direito, venho aqui, editar formato da folha. Ou então eu posso vir aqui, folha, e fazer a mesma coisa, editar formato da folha. Vou aqui e apago esse cara, tá? Então eu vou sair, tô na segunda camada, bem de boa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu usei um módulo pré-instalado do SolidWorks, eu tenho que vir aqui, clicar com o botão direito e em propriedades e verificar o que ele vem pré-definido para trabalhar no terceiro diedo. Não, que no Brasil a gente trabalha no primeiro diedo. Então a primeira coisa é alterar isso. Então, aplicar alterações. Beleza, minha folha já está pré-configurada para o primeiro diedo. Tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Como eu sou um cara um pouco mais chato, eu gosto de fazer o quê? Eu vou vir aqui na engrenagemzinha, lá em cima, e eu vou configurar esse meu cara, essa minha folha, aqui em propriedades do documento, para trabalhar de que forma? Minha fonte aqui está em Century Gothic. Cara, eu não curto isso. Então eu vou fazer o quê? Vou trabalhar a minha fonte padrão em Arial ou Times New, enfim, tá? Outra coisa, eu vou colocar aqui como ponto, vou trabalhar com tamanho 10 por padrão. Isso para cada desenho eu posso vir aqui e alterar. Daqui a pouco vocês estão fazendo um desenho ali e vocês viram, a letra ficou muito grande, eu preciso alterar, vem aqui e altera. Mas eu deixo por padrão pré-estabelecido isso aqui, tá? Deixo alterado dessa forma. Tá? Alterei anotações. Então, de modo geral, em anotações, deixa eu voltar aqui porque ficou Arial Narrow, eu quero regular. Tá? Por padrão, a escrita vai ficar neste padrão, certo? Mas aqui tem outras coisas que eu posso configurar que eu vou fazer um pouquinho mais depois. Então, cada um desses caras ele já vai ficar agora, então, para formato Arial. Depois eu tenho que vir aqui e mexer um pouco em layers, tá? Eu mostro isso aí para vocês também. Ok, eu vou aqui em dimensões. Dimensões, mesma coisa. Todas as dimensões elas iriam aparecer em Century. Então eu quero Arial. Então eu começo digitando Arial, venho aqui regular, vou em pontos e coloco 10, tá? Algumas vezes a gente vai trabalhar com a fonte um pouquinho maior, uma fonte um pouquinho menor, isso a gente vai ajustando. Depois que a gente criou o template, a gente puxa um desenho para dentro dele, faz um detalhamento, a gente vai ver, não, ficou muito pequeno, né? As cotas ficaram muito pequenas. Beleza, vamos lá e puxamos o template de novo e fizemos essas alterações. Bem tranquilo, certo? Vou aqui em tabelas, mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu vou pré-selecionar tudo para 10, tá? Vistas, mesma coisa. Tem algumas configurações que a gente vai ter que dar uma olhadinha, que a gente vai ter que entrar. Por exemplo, eu tenho que expandir essas tabelinhas aqui, Em solda, por exemplo. Não, tá em Arial, puxou tudo Arial. Tá tudo Arial, puxado aqui Arial. Então tá ok. Deixa eu ver aqui em vistas. Sei que tem uma que acaba não ficando. Enfim, isso aí a gente vai editando qualquer coisa. Quando a gente começar a fazer mais à frente, eu puxo a informação se for necessário.
Enfim, vamos lá. Fiz isso aqui, dou um OK. Pronto. Por pré-definição, por padrão, ele vai estar agora, tudo que a gente puxar de escrita e tal, vai começar. Ó, vou puxar uma anotação aqui. A princípio, essa anotação ela começa em, ó, já começa em Arial, já está pré-selecionado. Aqui a gente olha, a gente acha que o tamanho está bem pequeno, mas muitas vezes quando a gente imprime, fica legalzinho, tá? Mas isso é, que nem eu falei, isso vai de vocês. Se vocês fizerem desenhos que não vai tantos detalhes diferentes no desenho, vocês podem trabalhar com uma letra um pouco maior. Vocês vão trabalhar com desenho que vai com peças que vão muitos detalhes, muitas vezes a letra tem que ser um pouquinho menor para não roubar muito espaço. Então vai um pouco do feeling de vocês, ok? Claro, existe norma para tudo isso, a BNT tem norma para tudo isso, tá? Inclusive, quando eu começar a desenhar aqui a nossa legenda, o nosso campo de legenda, eu vou utilizar a norma 16752/2020, ok? Que é uma atualização da norma para folhas e legendas, enfim, molduras, né, que foi feita em 2020. Eu vou usar essa norma como padrão de orientação, certo? A gente pode fugir um pouquinho da norma? Pode, mas não demais, tá? Então é bacana meio que se guiar na norma, e a norma ela prevê também tamanhos de escrita. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes a norma ela foi feita para desenhos feitos à mão livre, né? Então, como a gente vai trabalhar com o software, algumas coisinhas são um pouco diferentes. Uma letra um pouco menor no software muitas vezes fica mais legível, fica tão legível quanto uma letra maior feita à mão livre, tá? Então, beleza. Próxima etapa, próximo passo, tá? Aqui a gente está vendo esses dois campos aqui. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte aqui com eles. Ó, esse aqui é o campo layer, tá? Muitas vezes para vocês eles vão aparecer dessa forma aqui, ó. Eles vão aparecer sem... Esse cara aqui muitas vezes ele vem já pré-instaladinho, mas o campo layer não vem, né? Então como é que eu excluí o meu, como é que a gente faz para importar isso? Pensando que vocês estão utilizando um SolidWorks do zero, tá? Clica com o botão direito numa das barras de tarefa e procura ferramentas aqui. Então eu vou procurar a ferramenta Layers, né? Em cima. Ó, tá ali o nosso layer. Então eu vou vir aqui, pá, vou posicionar ele em algum lugarzinho. Ok? Aqui, ó, não tem nenhum layer. Não tem nenhum layer criado para esse nosso padrão aqui. Então o que eu vou fazer? Vou criar um layer. Vou vir aqui, vou dar um novo. Então vamos dizer contorno. Escrevi errado, né? Certo? Tá, cliquei. O que acontece? O layer contorno, ele vai ter aqui, ó. Posso selecionar a cor, né? Posso selecionar a espessura da linha, tá? Bem tranquilo. Eu vou deixar ele desta forminha aqui, tal como ele está aqui. E eu vou criar um novo. E esse novo eu vou colocar cota, tá? Por que eu faço isso? Muitas vezes, quando eu desenho, eu gosto de trabalhar com cotas na cor vermelha ou na cor azul, certo? Então ela fica um pouquinho diferente. Então o contorno vão ser essas linhas que eu vou utilizar aqui, ó, para desenhar tudo dentro do nosso template, certo? E por que eu digo isso? E os desenhos que a gente for importar, eu vou tudo pedir para importar no comando contorno. E por quê? Porque se a gente não importa no contorno, acontece que nem eu fiz antes aquela linhazinha. Eu desenhei uma linha, quando eu mudei de camada, que eu fui para a camada de edição, aquela minha linha ficou em cinza, né? Então, eu não quero que as minhas linhas fiquem em cinza. Então, eu pré-configuro uma onde eu vou colocar a cor. Eu posso pegar aquelas linhas e configurar a cor delas manualmente? Posso, tá? Mas é a forma com que eu gosto de trabalhar essa aqui, tá? Então, criei esses dois perfis aqui, posso criar mais, tranquilo. Vou começar por isso e tranquilo, ok? Ó, eu vim aqui e deixei pré-selecionado o contorno, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai começar a fazer, eu vou desenhar a borda externa. Então, ó, eu estou na camada de desenho. Eu quero ir para a camada de legenda. Clico com o botão direito, editar formato da folha. Beleza, agora eu estou na camada de folha de template, tá? E desenhar a nossa legenda.
Como é que eu sei disso? Porque aparece essa paginazinha aqui em cima, ok? Então, a primeira coisa que eu vou desenhar, eu vou vir aqui em esboço, vou pegar um retângulo e vou desenhar ó, ele bem direitinho aqui em cima, tá? Desenhei, dei um ESC. O que eu vou fazer agora? Vou dar um baita de um zoom aqui, ó. Estou indo com o scroll do meu mouse e vou dar um zoom. Ó, cliquei no pontinho e vou arrastar ele bem lá no canto. E por que isso? Tá? Por que eu faria isso? Ó? Deixa eu vir aqui, vou pegar, ó, clicar com o botão direito naquele cantinho e vou dizer que ele é, ó, tornar fixo. Então agora se eu tentar arrastar ele, ó, não consigo mais, porque ele está fixo, certo? Vou fazer o mesmo para o outro canto aqui embaixo. E por que isso? Eu estou delimitando o tamanho da minha folha. E eu preciso dessa delimitação para depois, quando eu começar a desenhar a legenda, eu ter pontos de ancoragem. Ó, aqui, deixei fixo. Ok? Então, as normas de desenho, que nem eu citei antes ali, a 16752/2020, ela prevê o quê? Eu vou desenhar agora a moldura do nosso desenho. Então, essas normas, elas prevêem. Tá? A gente tinha algumas normas mais antigas que diziam que o quê? Essa borda, daqui até aqui em cima, daqui até aqui e daqui até aqui, elas tinham que ter 7 milímetros. Okay? A norma 16752, ela prevê que pode ter de 7 a 10. Tá? Então, eu gosto de utilizar 10. O mesmo aqui para o outro lado. Né? Esse lado aqui é de 20 a 25. Eu gosto de usar 25. Às vezes eu uso 20. Enfim. Tá? E por que isso? Se esses desenhos serão encadernados, aqui a gente vai ter o espaço para botar a espiral, para fazer encadernamento, e eu não vou acabar encadernando para dentro do desenho. Né? Então eu crio aqui uma borda para facilitar o arquivamento. Para quem vai trabalhar com esses desenhos somente salvo no computador, não vai gerar nenhum encadernamento e tal, isso aqui é um pouco bobagem, ok? Mas vamos se guiar, pelo menos no básico, se guiar na norma. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu posicionamento. 25, certo? Aqui, ó, vamos botar daqui até aqui. 10. Vocês estão vendo que a minha cota, ó, quando eu puxo, olha, ela está em cinza, um númerozinho, ele está em cinza, tá? Ah, mas eu não criei aqui um layer que a cota vai ser, que eu botei ainda como conta. Pai, quando o português é um problema, né? Vou editar aqui enquanto eu estou me lembrando. Cota. Ah, mas eu não criei um template aqui, um layer que diz que cota tem que ser em vermelho? Sim, mas eu ainda não vinculei as minhas dimensões à cor vermelha. Tá? Então, isso eu tenho que fazer depois. Ok? O que eu estou fazendo? Estou simplesmente posicionando as nossas molduras de acordo com a folha que a gente tem, as dimensões da nossa folha. Agora que eu posicionei, o que eu posso fazer? Eu posso, deixa eu ver como é que ficou o tamanho da folha. Tem uma pequena diferencinha, 174,98. Ah, isto aqui me indica, deixa eu fazer assim, vou botar em 20, na verdade, aqui. Tá? E por quê? Porque essa norma que a gente está trabalhando, ó, ela traz uma ideia de que tem que ser em torno de 180 essa largura. Tá? Então, provavelmente, ó, 180. Tá? Por que está dando 2 centésimos de erro? Provavelmente os 2 centésimos de erro são esse posicionamento desses pontinhos aqui. Ó. Se a gente puxar, a gente vê, não, eu errei aqui alguns centésimos. Então, vamos excluir isso aqui e vamos reposicionar. Né? Vamos posicionar mais bonitinho. Assim. Vamos ver se agora ele puxa um pouco melhor. Deixa eu recotar isso aqui. Vai estar dando os 2 centésimos e vamos deixar por isso. Ok? Mas enfim. Agora que eu fiz aquilo ali, eu vou fazer com essa nossa linha aqui exatamente a mesma coisa. Vou tornar fixo, tá? Deixa dar aquelas interferências, não faz mal. E eu vou colocar aqui como fixo também. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou deletar essas linhas laterais. Ah, mas por que deletar? Porque
porque senão depois a nossa impressora vai querer imprimir essas linhas. E aí não é legal, porque muitas vezes ela sai de posição, né? Algumas vezes a impressora vai imprimir, algumas vezes ela não vai imprimir, enfim, né? Depende muito da centralização da folha na nossa impressora. Então eu vou acabar deletando essas linhas, ok? Eu usei elas como auxiliares para desenhar a nossa moldura. Então quando nós for fazer a impressão, ela não imprime nada aqui em volta, tá? Algumas normas, inclusive, prevêem que a gente tem que deixar a parte aqui assim desenhada também, certo? Inclusive fazer algumas marcações nos cantos da página, tá? Eu vou desconsiderar, tá? Não vou fazer dessa forma, ok? Eu vou até aqui puxar um arquivinho, ó. Isso aqui é o pessoal da USP, né? Se eu não me engano é da USP. Sim, USP. Tá? Então aqui ele tem, está disponível na internet lá, vou usar isso aqui como referência, né? Então aqui tem ó, espessura, tamanho, né? Aqui tem ó, o comprimento da legenda, 180, por isso que eu estava medindo a parte de dentro da página, ó. Então o comprimento da nossa legenda tem que ter em torno de 180, né? As bordas, ó, aqui eles até falam, a esquerda, a margem esquerda do arquivo ó, com 20, né? As outras, a direita, a superior, a inferior com 10, tá? E aqui tem o interessante que é o seguinte, então ó, a nossa legenda tem que ter 180. No caso de uma folha A3, que nem aqui, 180. Tá? Se for uma A4 deitada, que nem em formato paisagem, também vai ser 180. Então ó, ela vai ficar dessa forma aqui. E no caso da folha em tamanho retrato, ela vai ser de fora a fora, de uma borda até outra. Tá? Vocês podem identificar aqui que ele está mostrando que os contornos estão com uma espessura um pouco maior, né? Eu posso depois lá modificar o meu layer, né, para o contorno realmente fazer uma linhazinha um pouco mais grossa e fazer as linhas internas com outro padrão de linha um pouquinho mais fino. Posso fazer dessa forma. Tá? Inclusive eu posso editar tudo com um contorno, criar um layer depois e daí selecionar aquelas linhas e mudar o layer dela. Quem está acostumado a trabalhar com AutoCAD, faz isso direto para tudo, né? Mas enfim. Tá? Então, a legenda aqui até tem alguns títulos, uma ideia de utilização, de formação de legenda. E aqui, ó, a gente tem o comprimento, 180, e a gente tem a altura como sendo variável. Tá? Eu vou utilizar 40, tá, pessoal? Tem aqui mais algumas informações, né, tamanhos de letra, enfim, tá, pessoal? Eu vou acabar editando, me guiando um pouco por essas diretrizes aqui, por essa norma aqui, mas não vou me fixar muito no detalhezinho, tá? Quem tiver interesse de ir para essa parte mais detalhista, tranquilo, e é o ideal, ok? Então, que nem eu comentei, eu vou desenhar aqui a minha linha de cima, comecei a minha borda do meu template, certo? O que eu vou fazer? Eu disse que ela ia ter a minha altura de 40, né? Então, venho aqui e boto 40. Digito 40. Posso apagar essa cota? Posso. Apago. Na verdade, eu não posso deixar nenhuma cota. E vou colocar aqui como fixo. Estou tornando esse carinha aqui fixo. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu tenho um padrão de fazer template, para mim funciona, né? Que é o seguinte. Eu coloco algumas informações importantes sempre da esquerda para a direita, que é como a gente costuma trabalhar. Então, normalmente aqui vai ter o nome ou o logo da empresa. Muita gente, inclusive, coloca ele aqui assim, porque ele acaba não sendo de suma importância. Eu gosto de colocar aqui, tá? Padrão meu. Se vocês olharem, até eu sugiro, quem quiser criar o seu próprio template, procura modelos na internet. É bem bacana, tem bastante coisa assim nessa linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu coloco aqui o logo, eu coloco informações aqui, a próxima que seria a máquina ou o cliente, né? Por exemplo, se é uma máquina que eu estou projetando, então aqui vai ficar o campo máquina. Se é para um cliente que eu estou desenhando, se eu estou desenhando para um terceirizado, enfim, eu boto cliente, enfim. Nome da peça, tá? E o material da peça. Então, as informações básicas de aonde vai ser instalada essa peça, nome dela e o material estão aqui em cima. Na parte de baixo, conjunto da máquina, código da peça, quantidade e tratamento térmico. E assim vai indo, tá? Se alguém de vocês for trabalhar mais com tempo, com
têmpera, vai botar tratamento térmico. Quem for trabalhar mais com solda, vai colocar ali informações de soldagem. Enfim, tá? Bem nessa linha. Então, eu vou começar aqui dimensionando mais ou menos como eu costumo trabalhar, tá? Então, aqui eu vou puxar uma coluna, certo? E aqui eu vou puxar algumas linhas. 4 linhas. Essa parte eu poderia fazer ela um pouco mais acelerada no vídeo, mas eu vou acabar fazendo ela bem devagarinho, bem pautada, porque traz algumas informações de como eu vou estar fazendo a divisão das coisas. Isso pode ajudar quem for seguir mais ou menos esse perfil para criar o seu template. Aqui eu vou botar 40, primeira coluna 40, e todas as linhas com 10. Posso criar comandos automatizados para fazer a separação dessas linhas? Posso. Tá? Então, tá feito aí. Depois eu deleto esses carinhas aqui tudo. Tá? Como o meu campo, onde eu vou utilizar para colocar o logo da empresa, eu quero normalmente um pouco maior, eu venho aqui e corto esse segmento aqui de linha. Vou puxar essa cota para cá e vou puxar essa para cá, só para vocês enxergarem que ficou um vazio. E agora eu venho aqui, né, vou botar uma anotação, criar uma nota. Vou colocar aqui, sei lá, nome barra logo da empresa. Se vocês quiserem escrever o nome da empresa, beleza, escrevam. Se vocês quiserem colocar um logo, bem tranquilo também. Eu vou colocar aqui bem centralizado, então vem aqui, ó, seleciono centralizado, e eu vou colocar aqui em tamanho 14 ou 16, vamos ver como é que fica em 16. Vou centralizar agora. Ficou legal até, né? Então, pode ficar assim. Então, aqui seria o nome da empresa, você pode colocar o nome da empresa meio maiorzinho em cima, botar embaixo com uma escrita um pouco menor do telefone de contato, enfim. Tá? Façam do jeito que vocês acharem que fica melhor. Lembrando, aqui são apenas algumas sugestões. Certo? O que eu vou fazer em seguida? Ó, vou pegar, eu vou deixar esses carinhas mais ou menos aqui, só para não me atrapalhar muito. Em seguida, eu vou começar a editar o quê? Vou fazer a próxima coluna. Tá? Então, venho aqui em esboço, seleciono uma linha e vou com ela. A princípio, eu vou até embaixo, provavelmente depois eu vou cortar ela. Vou vir aqui e vou dar como tamanho para ela 50. E daí aqui eu vou colocar o quê? Ó? Vou criar a minha legendinha. Vou colocar aqui máquina. Meu tecladinho dando pau. Ué. Sim. Máquina, traço, cliente. Tá? Esse cara aqui, eu vou fazer o que com ele? Eu vou mudar o tamanho dele. Eu vou botar o tamanho dele em 7. Vou deixar ele itálico e talvez em negrito. Depois de impresso ele fica bem legalzinho, tá? Esse aqui eu vou deixar aqui, ó, bem no cantinho, certo? Vou para o meu próximo. Desenho. Vou até aqui embaixo. Esse aqui agora, vamos fazer com 54. Ver quanto vai dar aqui, tem que dar uns 30 pelo menos. Vai dar 36. Tá? 36, vamos chutar. Vem aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V e vou para o mesmo lugar. Ó, vocês estão vendo que puxou uma linhazinha amarela, já puxou a mesma orientação. Tranquilo. Então aqui eu vou colocar o quê?
nome da peça. Vou botar 2 pontos. E também esqueci de deixar 2 pontos. Por que eu estou dando um Ctrl+C, Ctrl+V? Já pego a configuração do anterior. Fica um pouquinho mais rápido. E aqui eu já estou com mais um campo selecionado. Dou um Ctrl+V também. Já faço o mesmo alinhamento. Então aqui, material. Fechou. Certo? Então aqui está os campos de preenchimento. Vamos colocar agora os dados de preenchimento. Por exemplo, assim, eu vou vir aqui e vou em anotações, vou criar uma nota e vou colocar aqui tamanho, vou colocar, selecionar tamanho 8 e escrita normal. Vou colocar XXX, certo? Esse XXX, ó, eu vou clicar nele 2 vezes, né? E vou colocar ele para ser, ó, centralizado. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui e jogo esse cara aqui embaixo. Eu posso puxar para uma posição padrão dele, ou eu posso puxar ele mais para cima se eu precisar utilizar mais de uma linha, tá? Não quer dizer, eu vou deixar mais aqui embaixo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse XXX, vou preencher com vários, até chegar nas bordas. Daí eu sei como eu vou ter que centralizar ele um pouco melhor. Eu tenho que jogar ele um pouquinho para cá. Tá? Assim já tá melhor configurado. Certo? O que eu faço agora? Pego esse XXX, ó, dou um Ctrl+C e venho aqui para o outro lado. Ah, mas aqui ele ficou maior. Não, realmente eu tenho colunas maiores, então eu vou acrescentar mais alguns X, centralizar melhor esse cara. Precisa ficar 100% reto? Não, mas vamos fazer o mais reto possível, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V e eu jogo ele aqui. Eu posso tirar alguns X. Tá? Enfim, centralizo eles. Feito. Minha primeira linha está feita, né? Então, o que eu vou fazer agora? Simplesmente venho aqui. Posso deixar ele dessa forma? Posso, mas na verdade, no dia a dia, o que nós vamos fazer? Ó, vou deixar ele assim. Ó, ele fica com um campo editável. Quando vocês puxarem os desenhos de vocês, as peças aqui para dentro, gerarem as vistas, daí vocês vão entrar no modo de edição de legenda, vocês vão clicar em cima desse carinha 2 vezes e pá, vão colocar o nome da peça de vocês ali. Simples, tá? Como eu falei antes, existem formas que a gente tem como fazer isso aqui ser configurado. O próprio SolidWorks puxar informações do arquivo que vocês desenharam, o arquivo peça, para ir preenchendo esses dados, ok? Não é o nosso intuito hoje, mas saibam que dá sim para fazer. Ó, coloquei, simplesmente dei um delete, ó. Poderia deixar para dar esse delete bem no final? Sim, e até para mim seria mais útil, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Próximo conjunto aqui de escrita, vou fazer a mesma coisa. Ctrl+C, vem aqui mais ou menos para baixo, Ctrl+V. Vou puxar um pouco, a mesma alinhamento, ó, lá em cima, o amarelinho, e eu puxei aqui um pouquinho mais para cima, deixando bem próximo da borda de cima. O que eu vou colocar aqui? Conjunto da máquina. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu estou desenhando uma peça que é, sei lá, do trem de engrenagem da máquina. Né? Eu estou projetando uma máquina completa. Então eu venho aqui e coloco o conjunto da máquina, coloco esse quadradinho para baixo, um aqui embaixo também, e preencho ali, não, trem de engrenagens. Essa peça é a peça da máquina. A máquina, sei lá, desentortadora de banana. O nome da peça vai ser pino guia, o material, sei lá, 8640, conjunto da máquina, trem de engrenagem. Né? Então, para mim, conseguir localizar, através de várias informações dessa folha, desse desenho, em qual parte da máquina vai ser instalada, em que lugar, e assim por diante, funcionalidade, enfim. Tá? Vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, o que eu vou fazer? Ó, vou puxar o mesmo alinhamentinho. Eles estão centralizados, vou jogar um pouquinho mais para cima, e, ó, feito. Tá? Faço o mesmo para isso aqui, jogo para baixo, ó, já puxo o alinhamento lá e já puxo o alinhamento ali, mas não, eu quero bem aqui no canto. Aí,
Puxou o alinhamento que eu queria. Aqui vem o que? Código da peça. Trabalhar por código é muito útil, principalmente quando a gente vai fazer vistas explodidas, enfim, né? E peças, quando a gente trabalha com peças que podem ser comercializadas para clientes, como peças de reposição, é sempre bacana a gente ter o código, né? A gente trabalhar com essa ideia de código também, bem bacana. Venho aqui, material, puxo uma orientação, deixa eu dar um pouco de zoom. Eu quero pegar esse canto aqui, na verdade, ó, ali. Esse material aqui vai ser o meu tratamento térmico. Ou seja, ele vai ser temperado, revenido, qual dureza vai ser esse processo, tudo eu preencho neste campo aqui. Vamos alinhar assim. Pronto. Então, segunda linha concluída também, certo? O que eu vou fazer, o que eu vou preencher agora? Eu vou vir aqui para esse campo aqui, vou aproveitar esses espaços e aqui eu vou preencher. Se eu estou trabalhando com tratamento térmico, eu quero aqui, ó, que eu tenha também a possibilidade de tratamento superficial. Pô, mas o que é tratamento superficial? Se ele vai ter um cromo, se ele vai ter uma metalização, se ele vai ter uma nitretação, enfim, um tratamento de PVD, alguma coisa do tipo. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, tratamento superficial. Ah, estou digitando um pouco mais devagar, estou com o microfone na minha frente, acaba atrapalhando um pouco. Enfim, vamos lá. Claro, isso aqui, volto a dizer, são só ideias. Daqui a pouco alguém de vocês vai editar um template tal que nem esse aqui, vai começar a utilizar e vai dizer, né, bah, mas eu gostaria que essa letra aqui fosse um pouquinho maiorzinha, ou essa aqui pode ser ainda menor, que ela ainda fica legível nos meus desenhos, enfim, o que é configurável ao gosto de cada um. E outra informação que eu vou colocar aqui a respeito da peça, né? Então, ó, informações importantes sempre lendo assim. Aqui eu já separo informações de material e tratamento e beneficiamento do material. Aqui vai ser sobre a peça e aqui a gente termina a questão sobre máquina. Então aqui, ó, já vou vir aqui. Vou colocar aqui alinhadinho. Aqui vai ser o quê? Tem o nosso código da peça. Aqui eu fiz uma bobagemzinha. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer assim. Esse cara aqui eu vou dividir um pouco diferente o código da peça. O código normalmente é uma nomenclatura não muito grande, agora que eu fui me tocar. Vou fazer aqui assim, vou dividir em mais uma linha. 4 dividido por 2, beleza, 27. Então o meu código da peça ele vai ficar centralizado aqui. Deixa eu fazer os xizinhos de novo para centralizar tudo bonitinho. Fechou. E o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou colocar quantidade. Ou seja, quantidade de peças que vão ser montadas, vão ser fabricadas, né? Aí. Venho aqui, deleto e deleto. Crio mais uma repartição aqui. Na verdade, essa aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ela para baixo. Consegui arrastar, então vou ter que vir manualmente aqui mesmo. O que eu vou criar aqui embaixo? Eu vou escrever aqui, ó, peso, por exemplo. Isso aí. Peso. Pegar esse cara para cá. Claro, esse campo de peso, ele não é totalmente necessário, né? Mas
colocamos aqui. Certo, o que eu vou fazer agora? Vou começar a editar aqui outras opções, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas linhas aqui. Então, eu vou no aparelho entidades, já tiro esse cara aqui, tiro esse cara aqui. Esses dois aqui eu posso deixar. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar informações, eu vou dividir ainda mais essas linhas aqui, ó. Eu vou colocar informaçõezinhas ainda menores, ó. E eu vou colocar os campos de aprovação, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser um tamanho de 5. E aqui mesma coisa. Então, vamos lá. Agora eu não vou mais utilizar esses carinhas aqui, tá? Por quê? Porque esses ali são muito grandes para isso que eu quero colocar. Então, aqui, essa aqui é uma informação que ela é muito importante, que fique no arquivo virtual, né? No arquivo que a gente tem salvo no computador. Tá? Então, vou colocar o quê? Tamanho. Estava trabalhando com 7, vou botar aqui 6. Tá? O que eu vou colocar? Que seria o nome do desenhista. Coloco bem no cantinho. Né? Vou fazer o mesmo os outros também. Sempre linkando. Aqui não vai ser, os outros não vão ser desenhistas, né? Os outros vão ser outros parâmetros. Eita. Certo? Posso colocar itálico? Posso. Preciso? Não. Então vamos vir aqui, vamos fazer o outro. O outro carinha aqui, esse aqui vai ser 7. Tá? Pode ser 8 daqui a pouco. Para 72 não, né? Escrever aqui em alguma coisa. Não aceitou. Show. E daí esse aqui vai ser também centralizar. Aí como centralizado, enfim. Tá? Posso colocar alinhado pela direita, pela esquerda? Posso. Fica a critério de vocês, tá? Aqui esse centralizar eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou, mesmo que eu for deixar ele centralizado, eu não vou fazer ele avançar assim. Ele acaba tornando tudo meio bagunçado, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar ele entre uma linha imaginária aqui do desenhista para baixo até lá, né? Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó. E essa aqui é a posição dele, mais ou menos. Ok? Essas informações aqui, esses detalhes aqui, eu deixo tudo como flutuante, as escritas, né? Depois eu vou travar cada uma das linhas, mas eu deixo isso aqui como flutuante. Então, se vocês precisarem editar, mudar um pouquinho o texto, depois vocês podem fazer. Tá? Ctrl C, Ctrl V, vamos aqui bonitinho. Beleza. Aqui eu mudo. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um cara foi o desenhista, outro foi o projetista, né? Aí a gente vai ter o nome de quem revisou. E a gente vai ter o nome de quem aprovou. Isso aqui é assim, depende muito da estrutura em vocês vão estar fazendo esse desenho, estrutura de empresa, né? Então, normalmente, quando a gente coloca isso, a gente coloca também datas, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou criar campos de datas, ó. Então, a gente vai colocar aqui algum... Não,
as datas que foi desenhada, a data que foi projetada, a data que foi revisada e assim por diante, para a gente manter registros. Isso vai de empresa para empresa, tá? Vou botar 25, que é a metade daquela coluna de 50 lá em cima, e mesma parada. Só vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui em cima, data, 2 pontos. Essas informações precisam ter tamanho grande? Não, não precisa. É por isso que eu coloco normalmente elas com um papel mais secundário. A data normalmente vai ser a mesma estrutura, vamos lá. 01, 01, 23. Então, ó, teria espaço tranquilo de botar um tamanho maior, mas vamos saturar menos o desenho com uma coisinha menorzinha e deu para bola. Isto aqui eu posso pegar, poderia simplesmente ter aqui um data lá em cima escrito e o resto tudo aqui embaixo igual, poderia. Mas vamos fazer cada um com a sua legendinha. Em muitos lugares também, muitas empresas vai ter esse tipo de padrão de solicitação, né, que vai ter que ter a data, o tal de posição de apoio, o campo de preenchimento para todos esses dados, mas no fim das contas muitas vezes os caras não preenchem, né? Então tem dessas também, certo? As nossas datas, então, né, data que foi desenhado, né, projetado por fulaninho no dia tal, revisado pelo Beltraninho, tal dia, aprovado pelo Ciclano, tal dia, tá? Certo? O que eu posso colocar agora aqui nesses outros campos? Tem algumas coisas que as normas exigem como que tem que ter exigência mesmo, tá? E tem outras que não é tanto, tá? Não é uma coisa assim que, ó, tem que ter, porque senão, meu Deus, né? Então eu vou acabar colocando aqui, ó, vou puxar aqui uma coisa que eu julgo bacana, para principalmente quem vai trabalhar com projeto e fabricação, né? Por exemplo, vou projetar a peça e a gente fabrica internamente. Então, dimensões da matéria-prima. Isso aqui é muito importante, muitas vezes, para o pessoal do almoxarifado saber ter esses dados já no desenho, né? Projeto básico e por quê. Os caras muitas vezes vão, para separar o material, a gente já é mais bacana, já é mais fácil. Então a gente coloca essas informações aqui e quando sai a ordem de produção, já está na ordem de serviço ou na hora de produção já vai estar o material, mas está em cima do desenho também, né? O pessoal que trabalha com usinagem muitas vezes se fia mais no desenho, enfim, vai de acordo com cada empresa, tá? Então eu vou colocar aqui dimensões matéria-prima, ok? Então, fechando o ciclo peça. Aqui embaixo ainda eu vou fazer mais uma subdivisão desta linha aqui até aqui, aonde aqui vamos colocar algumas outras informações, né? Aqui vamos escrever tamanho 6, e não aceitou, mas enfim, não aceitou, tamanho 6, e vamos colocar texto, senão não aceita. Certo? Dimensões não especificadas, tolerância 0,05 milímetros. Posso deixar centralizado, posso deixar mais para o canto. Como cabeu com uma certa folga, posso colocar aqui em 7, então, né? Vou colocar tamanho 7, vamos ver como é que fica. Ficou melhor. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar outra informação interessante, que é boa, que é bom de colocar aqui.
as dimensões do desenho. Dimensões em milímetros. Sempre bom deixar isso aqui bem claro, bem especificado. Muitas vezes a gente vai enviar um desenho para um marceneiro fazer algum molde de fundição, alguma coisa. Muitas vezes o cara não vai nem ver, mas pelo menos está aqui, está marcado. Não, pera, isso aqui não é centímetro, isso aqui é milímetro, enfim, tá? A gente coloca informações importantes que podem ser úteis para quem for ler esses dados aqui. Só que lembrando, né, a gente acaba muitas vezes colocando informação demais e acaba tornando complicada a leitura, tá? Eu até acho que isso aqui já são informações demais, tá? Ok? Ângulos não especificados, tolerância, enfim. Vou colocar aqui uma outra informação, normalmente, né, vocês estão vendo, ó, as informações relacionadas a desenhos, escalas e tudo mais, fica para a parte mais de baixo do desenho, tá? Então, as informações de cliente, peça, blá, 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 tipo de peça, tratamento, dimensões, peso, fica tudo mais no campo aqui em cima. Abaixo do logo, informações sobre desenhista e a data de desenho e tudo mais. E aqui, nessa última quadrante aqui embaixo, eu costumo trabalhar então com as informações relacionadas ao desenho, né, e informações importantes sobre como foi gerado esse desenho, tá? Então, mas volto a dizer, é como eu gosto de trabalhar. Aqui, o que vamos fazer? Eu vou dividir assim, e tinha mais ou menos 36, né, 35,98, para mim é 36, certo? E aqui eu faço mais uma divisão. Coloco aqui, pego o mesmo carinho, simplesmente coloco uma informação, folha A4. Isso aqui, as normas muitas vezes pedem por isso, que eu vou deixar centralizado. E por último, aí eu vou fazer assim, eu vou deletar, vou pegar um desses carinhas aqui, porque eles são pequenos, eles são menorzinhos, né? Ou posso também fazer para baixo. Enfim, eu vou deixar aqui. Escala. E um campo para nós digitarmos a nossa escala. Vamos lá, escala 1 por 1, né? E assim por diante, tá? 2 por 1 e por aí vai. O que fica para esse último quadradinho aqui? Algo que a norma pede muito que a gente coloque, que é a especificação de diedro, certo? Então, a gente pode colocar simplesmente por escrito, primeiro diedro. Ou a gente pode fazer o quê? A gente pode desenhar o símbolo de primeiro diedro. Eu não vou me fiar muito a dimensões, isso aqui também tem tudo por norma, tá, pessoal? Então, mas eu vou simplesmente fazer o desenho meio à moda Miguelão, até para esse vídeo não ficar tão maior do que ele já ficou, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó, já vou deixar esse aqui ancorado, vou deixar esse aqui ancorado. Agora eu vou vir aqui, vou puxar daqui uma linha até a linha de centro, para tentar ancorar esse outro carinha também, né? Linha vertical. Usei. Vou ancorar esse cara aqui em cima também. Horizontal. Ancoro essa linha aqui também. Perfeito. Tá? Deleto todas essas linhas aqui. E o que eu faço agora? Vou vir aqui e vou dizer, não, ó, cara aqui é fixo. Aqui também é fixo.
fixo e fixo. Se eu tentar arrastar isso aqui, não vou conseguir. Tá? Vou deletar essas minhas cotas. Ah, mas daí se eu clicar em cima acidentalmente arrastar, eu vou mudar a posição. Sim. Então por isso que eu vou pegar e vou deixar esses carinhas aqui fixos também. Tá? O ideal é não fazer, é não tornar eles fixos, porque a partir desse template a gente pode gerar o próximo template, que é o A4 paisagem. Tá? A gente pode fazer, então, para isso seria interessante não deixar isso aqui fixo, mas eu vou deixar. Tá? Daí assim a gente não corre o risco de causar nenhum tipo de deslocamento acidental. Posso travar as escritas? Posso. Vale a pena? Depende. Como eu disse, eu não curto, eu não gosto de fazer dessa forma, mas quem quiser fazer, está liberado. Simplesmente vou clicando com o direito e vou dando tornar fixo. Aqui acho que já foi tornado fixo. Esse tem um símbolozinho, sim, já tem. Aqui também já vai ter, esse aqui ainda não tem, se eu não me engano. E assim vai indo, tá? Ah, eu esqueci de deixar alguma coisa fixa. Beleza. A gente vem ali e edita esse template em um outro momento, mais no futuro. Né? A gente deixa tudo direitinho também, não tem problema nenhum. Volto a dizer, o fato de eu estar tornando eles fixos agora, muito provavelmente vai ser um empecilho para mim fazer a edição disso aqui depois, tá? Vai ser um pouquinho mais chatinho de fazer a edição depois, certo? Foi feita a edição, tá aqui o nosso template, vou dar um F, ó. Vou sair da página de edição do template, pronto. Se eu não tivesse selecionado tudo, colocado tudo no layer contorno, isso aqui é tudo em cinza, e estar tudo em cinza agora. Então, como é que eu faço agora? Agora eu vou salvar isso aqui como template. Então, para isso, eu vou vir aqui em salvar. Salvar como. Ó, e vou vir aqui para mim, ó. Estou já na minha pasta lá, propriedades personalizadas, template. E vou colocar aqui um nome para esse cara. A4 retrato. Simples. Fechou? Vou salvar nesse formato? Não, isso aqui é um formato peça, eu quero template. Né? Então eu vou vir aqui, vou expandir e vou procurar aqui, ó, template de desenho. Ele pulou já para outra pasta, né? Gravação, template aqui dentro, filho. E ó, já tem um template desse tipo salvo, que é aquele que eu tinha salvo anteriormente, que aparecia antes, né? Se vocês olharem lá no início do vídeo, tinha um template peça, template montagem e tinha um template padrão, que é padrão do SolidWorks mesmo. Esse cara aqui eu posso vir depois dentro da pasta, deletar e deu para bola. Salvei. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um abrir, vou vir aqui, ó. Vamos lá, aquele bloco de madeira da primeira aula. Tá? Então, vamos fazer um teste, vai ter uma aulinha sobre isso aqui também, tá? O primeiro vídeo, né? Nosso primeiro trabalho. Então aqui, ó, simplesmente vou levar ele agora para o meu template. Vamos ver se está funcionando ok, ó. Criar um template, ó. Ah, tá aqui o nosso template A4 retrato simples. Ok. Tá, vou puxar ele para cá. Então, ó, joguei aqui, vamos ver como é que ele fica, ó. Trago ele para baixo, volto aqui para cima e venho para o lado. Ah, tá legal. O que faltou? Ó, faltou as nossas linhas, né? Nossas linhazinhas tracejadas. E aí, vamos ver como é que fica a cota. A cota está num tamanho bacana, está na cor preta, né? Lembra o que eu falei, eu gosto que as cotas sejam na cor vermelha, né? Então, pô, quero editar o template, não gostei como ficou assim. Ah, essa moldura aqui também, ela podia ter um contorno um pouco mais grosso. Não gostei desse jeito. Tá, beleza, vamos lá editar então. Vou sair aqui, não vou salvar, né? Posso deixar esse cara aqui aberto? Posso, não tem problema nenhum. Vou dar um abrir e eu vou lá, ó, onde é que está salvo o meu template.
Então, ó, desenhos técnicos, né? Propriedades personalizadas, template. Vou abrir o retrato simples, né? Vou dar um abrir nele. Beleza? Quero editar, né? Quero editar as informações. Vamos transformar essa linha aqui, ou essa linha, só essa bordinha aqui mais grossa. Então, vamos criar um novo layer. Então, tá, contorno, vamos criar um, sei lá, uma borda. Ok? Em preto, e vamos pegar uma linha um pouco mais grossa. Ok, vamos ver como é que fica, né? Vou dar um editar, ó, editar formato da folha. Vou vir aqui, ó, vou clicar nesse cara, segurar o Ctrl e ó, vou cada um dos pontos que eu quero transformar naquela linha maior, ó, mais espessa. Venho aqui e seleciono borda. Ó, já ficamos com a borda um pouco mais espessa. Ficou legal? Ah, não sei, né? Vai de cada um, né? A norma, inclusive, prevê isso aqui, que a borda tem que ser um pouco mais espessa que o resto. Enfim, podemos deixar dessa forma. Como é que a gente salva de novo? Vem aqui, salvar como, né? Chama ele aqui, que agora ele é um template. Toda vez que tu abrir esse cara, ele vai querer salvar como desenho. Tem que vir aqui selecionar que ele é um template. Tem que ir na pasta para salvar de novo. Vou dar um cancelar porque eu tenho mais coisa que eu quero fazer aqui. Tá? Então vamos lá. Vou vir aqui em opções. Propriedades. E daí é o seguinte. Anotações. Deixa eu ver aqui. Balões. Vamos lá. Vou selecionar um layer para balões. Cota. Que vai ser em vermelho. Tá. Vou vir aqui em tudo. Ó. Posso mudar essa cota para outra cor? Pode. Posso mudar. O bacana, por que é o bacana é mudar um pouco de cor? E daí, quando a gente tem um desenho com muitas cotas, fica mais fácil de identificar o que é cota e o que é linha do desenho. Muitas vezes a gente acaba puxando as cotas muito próximo de alguma linha ali, a gente fica achando, pô, mas isso aqui é linha, isso aqui é cota, o que é isso aqui, sabe? Então, é mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Ó, aqui, inclusive, em dimensões, a gente pode alterar um pouco o tamanho das setinhas, né? A gente pode mudar um pouquinho a escala deles. A gente pode mudar qual é que é a precisão, né? Às vezes vai aparecer uma medida ali 8,00. Né? Não, peraí, eu não quero trabalhar. O 00 indica que eu estou com uma precisão de centésimos. Não, quero trabalhar só na precisão de décimos. 8,0 daqui a pouco. Tá? Então, mais ou menos nessa linha. Ok? Fonte está certinho, deixa eu ver, aqui não tem. Então, vamos lá. Ângulo, cota, execução angular, tudo aí, ó, tudo cota. Comprimento de arco. São tudo tipos diferentes de cotas, né? De detalhamentos, de formações de detalhamento, na verdade. E a gente vai mudando. Vamos lá. Tem algumas coisas, por exemplo, aqui quando a gente entra em tabelas, tabelas eu não gosto de deixar em vermelho porque acaba ficando tudo muito saturado, né? Então eu costumo deixar o cotas, o tabelas, eu acabo deixando em aberto, que a gente edita depois, a gente pode modificar as cores da forma que a gente quiser. A gente pode editar isso, tá? Feito isso, deixa eu ver, tem mais uma configuraçãozinha agora aqui que eu não me lembro qual é que é. Desenhos aqui, estilo de exibição. Linhas ocultas removidas, eu vou colocar aqui, ó, linhas ocultas visíveis. Então, quando a gente faz a importação da peça ali para dentro, ela já vem com as linhas tracejadas prontas, né? Então, vou vir aqui, salvar como, vou colocar esse cara aqui, salvar como template, seleciona a pasta template, vou salvar por cima. Eita, será que eu estou com esse desenho aberto em outro lugar? Tava, né? Fechou. Vamos ver se surtiu efeito nas nossas alterações. Agora eu estou só com isso aqui aberto. Vou vir aqui, vou puxar.
Ó, a borda já está um pouco mais larga, já está aparecendo os nossos tracejados ali, tá? Tá legal. E vamos ver como é que fica nessas linhas de cota. Essas linhas de cota não puxou o vermelho, então talvez eu não dei um salvar lá, enfim, tá? Vamos ver se eu não tenho que deixar pré-selecionado o cota, vamos ver se é isso. Ver se eu não errei aqui. O cara fala durante o vídeo, acaba esquecendo de fazer as coisas, né? Não, aqui tá tudo certinho. Então não sei por que que não puxou, né? Deveria estar tudo perfeito. Vou fazer assim, vou deixar esse aqui pré-selecionado como cota. Então, beleza. Tá, agora sim. A gente pode também deixar aqui pré-selecionado, a gente pode mudar algumas configurações para aparecer aquela linhazinha de centro, né? O maisinho, aquele da linha de centro. Cara, eu não gosto muito disso, tá? Mas a gente pode deixar para ficar aparecendo por padrão. Outra coisa que a gente pode mudar por padrão é o seguinte, para ela sempre tentar fazer, ó, que nem a linha aqui ficou as setinhas para fora, né? Que a gente pode mudar isso aqui, a gente pode deixar pré-selecionado dessa forma aqui, para ele sempre tentar fazer isso aqui, ok? Eu particularmente não gosto, eu gosto de selecionar por mim mesmo, daí eu vejo como é que fica a cota bem, se ela fica bem centralizada, se ela não fica pegando nas setinhas e tal. Alguns podem dizer assim, não, essa seta está muito grande, a gente pode mudar a configuração, tá? Podemos sim. Né? E para mudar a configuração é tudo naquela partezinha lá, certo? Ah, eu quero editar agora, quero colocar o nome dessa peça. Beleza, vem aqui, editar formato. Ó, sumiu a peça, eu estou na outra camada, então aqui eu vou colocar o nome, né? E vou botar o outro aqui também, clico 2 vezes, coloco o nomezinho, e assim eu vou preenchendo os dados da minha peça. Dou um salvar, ó, dou um voltar, né? Pronto, apareceu a peça com os dados aqui editáveis. Posso tentar arrastar eles, ó, tentar deletar, não consigo. Ele está na outra camada. Tá? Então a ideia de fazer esses templates é justamente isso. Agora vocês têm um template padrão, vocês vão simplesmente puxar ele toda vez que vocês forem usar. Tá bom? A ideia é a seguinte, daqui a pouco eu preparo um outro templatezinho também, né? Vamos fazer um outro videozinho para um template em paisagem, formato paisagem, né? Então aqui a gente tem como editar esse template já para um paisagem já logo de cara, né? A gente tem como fazer. Eu faço um outro videozinho mostrando isso, videozinho bem rápido, né? Mostrando esse detalhe, né? Que isso é bem fácil de fazer. Eu só tenho que quebrar algumas relações que eu tinha feito para esse desenho aqui, mas bem tranquilo. Tá? Então, para esse vídeo aqui, ele já deve ter ficado com uma duração meio longa. Eu vou acabar finalizando por aqui e eu faço um próximo vídeo, aí sim, mostrando como transformar esse template aqui num template de paisagem. Ele já arrasta as configurações que ficaram bacana nesse cara aqui, já arrasta para o outro. Ok? E então provavelmente vai ter esse vídeo então mostrando a parte de paisagem e aí sim a gente vai começar a fazer a importação. Isso aqui que eu fiz como teste, daí a gente vai fazer passo a passo, com calma, direitinho, para todo mundo entender como a gente transforma aquele modelo em 3D, a gente traz ele para cá, né? Como a gente faz esse trabalhinho. Então isso é uma aula também mais para frente, isso é um videozinho mais para frente. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí desses nossos modelos. Né? Tentem fazer os de vocês, pratiquem. Mais para frente, se houver interesse, se o pessoal der bastante comentário aí que se interessa, a gente tem como fazer o quê? Para essas caixinhas aqui, elas ficarem personalizadas. Né? O que, que acontece? A gente vem aqui, deixa eu voltar para o outro desenho. A gente vem nesse campinho aqui, ó.
Então aqui, ó, isso aqui inclusive é uma propriedade que eu tenho salva em todos os templates que eu trabalho e a gente edita aqui, a gente coloca ali, o cliente, né? A gente começa a editar o cliente, dá um tab, né? E vai indo para a próxima parte, seleciona o material, né? E assim vai indo. Entende? Então a gente consegue preencher aqui e esses dados que estão aqui, eles passam automaticamente lá para o nosso templatezinho, para nossa prancha de impressão, né, para o nosso desenho. Tá? Então isso é uma forma bem fácil, né, bem tranquila de trabalhar, só que ela requer um pouquinho mais de cuidado nas configurações e exige um pouco mais de conhecimento do software. Okay? Porque daí a gente tem que acabar para fazer aquilo, a gente tem que linkar o peça, linkar o montagem e linkar esse template aqui, esse padrão de template, com aquela propriedade que a gente abre nessa abinha. Tá? Então isso é um pouquinho chato de fazer, mas nada muito impossível não. Tá bom? Então, desse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, quem se interessou por isso aqui, deixa um comentário aí. Quem quiser mais para frente, estiver olhando esse vídeo aí, quiser mais para frente que a gente faça realmente como fazer essa forma mais integrada, deixa um comentário também e bem de boas. Tá, pessoal? Obrigado aí por terem assistido até o final. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!